E no programa Doctor Entrevista de hoje eu converso com a professora Juliana Matar, ela que é diretora regional de Educação Básica do Espírito Santo, né, e toma conta das unidades aí do Espírito Santo e fazendo a passagem por Caratinga, conhecendo um pouco mais da nossa terrinha. E hoje nós convidamos, né, a professora Juliana para o programa Doctor Entrevista, para que você, nosso telespectador, possa conhecê-la também, além de saber das novidades na educação básica. Muito obrigada, Juliana, pela sua presença. Agradecer o convite, né? Seja muito bem-vinda aqui ao programa, nosso telespectador também espera, né, por esta entrevista e com certeza novidades e novos conhecimentos para todos nós. Juliana, vamos começar te apresentando. Falei um pouquinho de você, que toma conta lá das unidades em Espírito Santo, mas o nosso telespectador quer saber quem é essa Juliana que está chegando aqui. Como que é a sua trajetória, Juliana? Eu sou educadora por vocação. Hoje eu estou diretora, mas eu sou professora, sou educadora. A educação está no sangue, né? Né? Hoje eu comecei, na verdade, sou filha de educadores na área da comunicação, né? Minha família é dividida. Eu tenho metade da minha família é jurista, metade são de comunicadores. E eu, na verdade, iniciei pela veia da comunicação, mas eu caí de paraquedas, né, na educação, foi uma oportunidade que me foi dada e eu me encontrei na educação. Hoje eu não me vejo fazendo mais nada, né? Comecei trabalhando na graduação. Muita gente acha que eu comecei na educação básica, mas não, eu vim da graduação. Tive uma experiência interessante na graduação e me oportunizaram na época de pensar em fazer mestrado. A minha linha de pesquisa envolvia inteligência múltipla e o coordenador falou assim, mas você precisa vivenciar a educação básica. E foi, né, na época, o Colégio Americano me convidou, isso tem quase 10 anos isso. Na época, o Colégio Americano me convidou, me oportunizou e fazer esse laboratório dentro do colégio. E eu comecei, por incrível que pareça, da graduação, eu caí na educação infantil. Nossa. E eu falei, gente, e agora? Que eu vou dar conta da educação infantil? E eu apaixonei pela educação infantil. Eu me encontrei no colégio, na educação básica. Falei, agora eu não saio mais não. E aí eu comecei a aprimorar, comecei a aprofundar conhecimento, estudar. Foi o melhor laboratório que eu tive, melhor experiência, que me deu base para escrever aquilo que eu apresentei. E nunca mais saí. E fui crescendo e fui ampliando aquilo e hoje estou aqui. Você que passou por essas duas vertentes, né? O que despertou mais em você essa paixão? Você disse que é apaixonada, mas sou apaixonada. O que você encontrou ali de diferente? No colégio, o que eu gosto da educação básica é aquela coisa da base. Né? Você vê os processos de educação acontecendo, né? É bem diferente. Na base, acontecendo, a criança adquirindo Início, né? a descoberta. Eu acho que quando você olha assim no rosto da criança e você vê aquela coisa do... Eu falo isso muito com os professores. No rosto da criança, ele descobriu. Quando você leva uma criança para um laboratório para fazer uma experiência de vulcão, e quando você coloca ali o bicarbonato com o corante, o negócio explode, a criança faz aquela cara da descoberta. Isso que é apaixonante na educação, em todos os segmentos. A gente tem a tendência de achar que o aluno do ensino médio não tem esse encantamento mais, que ele já está adulto, e não é verdade. O aluno do ensino médio, ele se encanta e ele descobre, e a expressão no rosto da descoberta está lá. E esse é o grande desafio da educação básica hoje. O mundo não é o mesmo mais, a educação transformou. A gente sai de uma educação tradicional, né? O Colégio Americano, principalmente, um colégio vai fazer 109 anos, né? Esse ano faz 109 anos de existência, um colégio super tradicional no Espírito Santo. Romper com esse... Quando eu falo romper, o passado é importante, diz quem nós somos hoje, mas esse comportamento, os alunos hoje vivem uma nova geração. Né? Os nossos desafios não são os desafios deles. E hoje a educação básica, os colégios, eles precisam acompanhar essa evolução. Né? Não adianta a gente querer pegar aquilo, a forma como nós aprendemos, nas metodologias, abordagens que foram bons para nós, né? Que construíram quem nós somos hoje, querer aplicar neles. Então, o grande desafio hoje da educação básica
não só da nossa rede, eu acho que né, educação de uma forma geral. É realmente a gente conseguir caminhar junto com essa geração, o que eles pensam, o que eles sentem, como eles aprendem. Né? E é um desafio para nós. É isso que eu ia te perguntar, a questão dos professores. Os professores se assustaram quando depararam com essa novidade que foi... Ela vem chegando aos poucos, mas parece que estourou, né? Assim, é agora que tem que ter essa mudança ou a gente vai ficar para trás. Ficar para trás. Daqui a pouco é os alunos que vão estar quase que nos ensinando, né? Isso é complicado. Aí. Não é só nenhuma questão de tecnologia. Muita gente acha assim, o computador, né? Tecnologia explodiu, o aluno tem que ter tablet no colégio, tem que ter quadro digital. Não é só isso. A questão... não só a cognitiva, né, a forma que o aluno adquire conhecimento, o fator artificial, externo, mas as emoções, a questão afetiva, social, ética, isso leva muito, e isso evoluiu junto com tudo. Então, né, hoje as escolas investem muito em educação socioemocional, o formato de família está diferente. Então, quando a gente pensa em educação, não é uma vertente só. A família está modificada, a estrutura familiar está modificada. E você sabe que a família é a base. Então, é um desafio nesse aspecto. Hoje, a gente entende a educação como ela é integral. A gente não pode ver o aluno por uma vertente só. O aluno não é cognição. Eu ensino um conteúdo, ele adquire aquilo e acabou. Não, como que ele interage com aquele conteúdo na vida dele? Né? Então, a gente está focado muito na educação integral do aluno, não só aquela coisa do livro, caderno, eu decoro e cai na prova, até porque não cai mais na prova assim. Hoje, as avaliações, o próprio Enem, ele avalia o aluno não só de decoreba, que a decoreba acabou. Né? Não tem mais aquilo. Nós aprendemos no sistema tradicional um pouco o que é aquilo, o que é isso, e decora isso, decora... Minha mãe era aquela de tomar o ponto, né? Fazia uma folhinha com as perguntas e respostas. O que é isso? O que é aquilo? Brigava quando eu não sabia, eu ficava ali com o livro decorando. Hoje não tem mais isso. Hoje existe interação de conteúdos. O aluno tem que interagir. Onde isso entra na vida do aluno? Verdade. Né? Juliana, e nós vamos continuar este bate-papo bastante interessante. Eu tenho certeza que você, nosso telespectador, está curioso para continuar participando desta conversa. Então, por isso, eu te convido a continuar. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Eu me vejo aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Docta Entrevista, conversando com a professora Juliana Matar, ela que é diretora regional de Educação Básica do Espírito Santo, está passando literalmente uma aula aqui para nós, telespectador, sobre a educação básica e as evoluções neste mundo. Professora, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre essas mudanças, não só tecnológicas, né, mas comportamentais, principalmente na questão da família. Como que aconteceu essa mudança tão rápida, né, professora? Quando a gente, como eu disse, tratando da educação de forma integral, a família ela tem um papel vital, né? Porque nós escolarizamos, né? O processo pedagógico começa em casa. Ele vai em casa, ele vai no colégio, ele volta em casa. Então, é uma grande parceria. Não adianta o colégio aplicar e chegar em casa, a gente constrói e a família desconstrói e vice-versa. Então, tem que haver uma parceria nesse sentido. Então, fala-se tanto de educação socioemocional, que o aluno tem que se colocar no lugar do outro e que precisa, né, ser o autor da própria vida. E chega em casa e ele não vê isso, e ele não vê esse comportamento no pai, na mãe. Assim como a educação financeira, que hoje também nós temos, né, na nossa grade curricular. Não adianta.
Não, porque esses programas que nós oferecemos hoje, que é educação socioemocional, que é educação financeira, são programas familiares. Você vê como é importante, né? Hoje os nossos parceiros, eles envolvem a família em tudo. Então o aluno, ele recebe, né, essa educação formal no colégio e a família também. Né? Nós estamos o tempo inteiro né, pegando a família, levando, envolvendo a família, trabalhando a família, porque não adianta. Você fala de educação financeira no colégio e chega em casa, o menino vivencia uma outra coisa. Né? Não estamos querendo formar a geração de pessoas ricas, não é isso, mas de pessoas conscientes, pessoas que, né, trabalham a questão da sustentabilidade. Isso é muito importante. Né? Então, vocês acabam trabalhando também diretamente com os pais? Com certeza. Nós temos congressos de pais todos os meses, nós temos né, os encontros de pais, tanto do programa de educação socioemocional, quanto de educação financeira também. E esse ano agora, uma novidade do Espírito Santo, empreendedorismo. Né? Fechamos uma parceria com o Sebrae, estamos com um projeto aí, GEP e Despertar, que trabalha esse ser empreendedor desde pequenininho. Bacana. Desde a base, né? Porque são programas que a gente trabalha desde a base. Não adianta você querer trabalhar algo específico lá no ensino médio já. Esses programas a gente trabalha desde o maternalzinho, desde da base mesmo. E a sua vinda a Caratinga, professora, é trazer essas experiências e novidades para Caratinga? Como que está sendo? A gente acredita, sim, experiência é tudo. Então, nós visitamos ontem, né, as duas escolas de Caratinga, foram muito bem recebidos, ficamos assim, impressionados com a hospitalidade das pessoas aqui, o carinho, e trocar experiência, conversar, porque eu acho que a educação hoje, nós vivenciamos os mesmos desafios, né, de uma forma geral, e é sempre bom trocar experiência. Claro que o Espírito Santo tem a particularidade dele, né, Minas Gerais, em questões até legais, né? As leis são diferentes e o comportamento de público, de cliente, de aluno, existe aquela questão das questões regionais, né? Isso é legal, eu acho, trocar, conversamos com as diretoras, as pedagogas, conhecemos a estrutura física dos colégios e começar, eu acho que começar essa relação, né? Fazer esse intercâmbio de ideias e de experiências é sempre muito rico. Eu acho que tanto o Espírito Santo quanto o Minas só tem a ganhar com isso. Né? E a gente fala sobre a questão do Espírito Santo, né, e Caratinga, sobre a questão das novidades que vem por aí. Professora, e a questão das crianças do Espírito Santo e as de Caratinga, tem uma diferença? Tem diferença e tem, mas assim, criança é criança. Ontem nós visitamos a educação infantil, fiquei apaixonada com aqueles pequenininhos. Nós não temos o maternalzinho, né? Aqui tem desde o berçário, os menores, nós não temos no Espírito Santo os menores, estamos namorando esse segmento. Mas eu fiquei impressionado com a educação dos meninos. Nós entramos na sala, aquele boa tarde coletiva, aquele carinho, as crianças correm, abraçam, muito afetivas. Uma coisa que a gente notou muito no colégio aqui em Caratinga, a questão do afetivo em alta. Hoje a educação infantil, que não se trabalha o afetivo, o cognitivo fica muito comprometido. Né? Hoje a educação infantil, o brincar, o reconhecer, o afeto é muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Isso a gente viu de sobra aqui. Maravilha. As pessoas muito afetuosas, muito carinhosas, né? Escola muito organizada, a equipe muito atenciosa. Né? É notável o cuidado que a equipe tem com as crianças. Né? E no Espírito Santo, né, eu até falei com a diretora, vamos fazer um intercâmbio dos alunos, vamos levar os alunos aqui para lá, trazer os nossos para cá. Mas sempre muito rico, né? Quando a gente amplia isso, né, eu acho que enriquece. E quem tem que ganhar é a rede. Eu acho que quem ganha é a rede de uma forma geral. Né? No ensino médio, eu acho muito interessante esse intercâmbio, porque principalmente no ensino médio a diferença é mais visível, mais notável, por causa da realidade mesmo de vestibular, né? A gente tem um pouco uma visão um pouco, acho que a demanda de mercado diferente, né? O nosso desafio hoje é o Enem, né? O Enem, ele quando a gente, né, depois que a LDB foi reformulada e que surgiu o Enem, né, nas duas etapas do Enem, o Enem traz essa nova roupagem para a educação.
né? E com essa matriz de referência que diz como que é, o aluno passa, né, adquire conhecimento, adquire experiência, passa a adquirir o saber por competência e habilidade, não mais por conteúdo. O foco, na nossa época, era o conteúdo, como eu disse no primeiro bloco. Hoje não mais, hoje explora-se as competências e as habilidades do aluno. Hoje o Enem ele não explora mais aquela questão, eu tenho uma questão, qual é a resposta certa? O Enem não mede mais assim, né? O Enem hoje ele se baseia numa teoria de correção que é o TRI, então ele mede o quanto o aluno sabe, e ele valoriza cada saber, e ele valoriza cada habilidade. Então, não é resposta certa, errada, é quão certa e quão errada. Então, por isso, assim, é mais difícil chutar o Enem. Você não pode chutar hoje no Enem, né? Não tem. Então, isso faz com que as escolas tenham um comportamento diferenciado na hora de compor sua proposta pedagógica. Então, hoje o Espírito Santo está nesse movimento. Né? Comecei a visitar as escolas aqui agora, né? Para a gente começar a trabalhar mais em parceria. Mas os colégios americanos do Espírito Santo estão nesse movimento brusco, eu falo que porque é uma ruptura, porque a gente, né, não é questão também do aluno passar muito bem colocado em primeiro lugar geral, porque não é nem o nosso foco, né? Mas realmente quando você para avaliar e você para olhar para esse tipo de avaliação, e que você valoriza o aluno muito mais, você valoriza o saber do aluno, não é aquela coisa mecanizada, né? E a gente estamos caminhando, eu acho que nós, em 4 anos, né, nós já avançamos muito e estamos em 2016 agora com nova proposta de avaliação, nosso sistema de avaliação mudou, com foco mais em Enem, né, entendendo, desenvolvendo, trabalhando e valorizando mais o saber do aluno. E quais são os resultados que vocês vêm obtendo com essas mudanças, com essas adaptações nos próximos passos da vida dessas crianças? Pois é, nós já tem uns 2 anos que nós paramos para refletir sobre a nossa prática, né? Nós não estávamos obtendo bons resultados em anos anteriores e a gente parou para fazer uma avaliação. Acho que toda escola ela tem que parar um certo momento da sua prática e dar uma oxigenada, né? Parar e refletir. O que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, né? Que tipo de impacto essa proposta vai ter na vida do meu educando, que tipo de impacto isso vai ter na vida das famílias, porque existe uma expectativa muito grande, né? Então, quando a gente para fazer, nós estamos esperando a Base Nacional Curricular, que fechou ontem, né? Vai ser divulgada aí nos próximos dias, meses, o governo está fechando, há uma expectativa em cima da base muito grande. Eu tive a oportunidade de acompanhar, nós fizemos sugestões, né, o nosso corpo de educadores, porque foi aberta a comunidade civil trabalhar, enviar sugestão e, né, o governo foi muito aberto nesse sentido. E a base vai mexer nas escolas, né? Valoriza-se hoje coisas que nunca foram valorizadas, mexe na estrutura das escolas. Então, eu acho que não só o colégio americano, Regiane, mas no Brasil, as escolas, vai haver um grande movimento nos colégios. A educação básica vai sofrer um baque muito grande. Então, a escola ela precisa sair da zona de conforto. Os educadores precisam sair da zona de conforto. Aquele educador que tem aquela postura, mas eu tenho 30 anos de magistério, eu tenho 40 anos. Essa postura não vai poder mais acontecer. As pessoas vão ter que oxigenar suas práticas, sair da zona de conforto. Mesmo que aquilo... Né? Naquele momento, vai me dar trabalho, mas que desafio, eu não sei se eu tenho mais vitalidade para isso, eu não sei se eu... Né? Então, vai haver um grande impacto aí, principalmente no comportamento dos educadores. Quem se mexer vai sobreviver, quem ficar parado e remoendo só... E achando, mas eu sempre fiz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não vai sobreviver essa nova demanda da educação brasileira. Não vou né, me limitar ao Espírito Santo ou a Minas, mas eu acho que é uma visão aí. Isso já acontece no mundo, no Brasil ainda está caminhando em passos lentos, isso já acontece, esse boom educacional já ocorreu nos grandes países. Essa mentalidade que o Enem traz para o Brasil, que norteia a educação brasileira, isso já acontece nos grandes, né, nos Estados Unidos, na Europa, isso já acontece.
Então chegou aqui, mas chegou. E a gente precisa se adaptar, né? Mas eu acho que nós estamos no rumo, nós estamos caminhando. Com certeza. É uma oportunidade até mesmo de aprendizado, não só para os alunos, mas para os professores também, né? Com certeza. Como você disse, ou movimenta ou vai ficar para trás. Então, quem acha que já está velho, já tenho muito tempo de casa, não, é hora de correr atrás. Correr atrás, de ler, estudar, porque o que acontece? A experiência passada, ela é muito válida, mas o mundo evoluiu. Hoje nós temos, por exemplo, quando a gente vai inserir um novo produto no colégio que é ligado à tecnologia, o grupo, por exemplo, os professores são qualificados bem antes, porque se a gente soltar isso muito, o aluno domina antes do professor. Porque eles têm muita... Você já viu como a criança de 4, 5 anos, ela maneja um celular e a velocidade que ela digita e que você fala, meu Deus, né? Eu não tenho essa prática. Eu não tenho, por mais que você digite muito, você nunca vai conseguir digitar como criança. Por quê? Nós recebemos um estímulo lá atrás, diferente. Quer dizer que eles são mais inteligentes do que nós? Não, só que nós recebemos estímulos diferentes em épocas diferentes. Então, o professor, isso não acontece só com o digitar do celular, isso acontece com tudo na educação. Então, nós temos que correr, nós temos que alcançar os alunos. Quando você chega numa sala de aula e dá aquela aula monótona, né, fica passando slide e fica falando, é aquela aula expositiva o tempo inteiro, o aluno, você não consegue trazer o aluno para a realidade, você não consegue aproximar. E quando você não se aproxima do aluno, quando você não aproxima a realidade do aluno, se não há interação e afeto entre o educador e o educando, o processo de educação ele não acontece. É sempre bom utilizar a questão dos exemplos, né? Sempre. O exemplo do dia a dia, do cotidiano, isso aí. Até mesmo a modinha, pegar aquele exemplo é um atrativo a mais para o aluno, não é uma boa dica para o professor? Não é aquela coisa de ser coleguinha do aluno, né? Eu acho que o professor ele tem que ter uma postura, de respeito. Mas é uma questão de respeito. E quando você valoriza o aluno em todos os aspectos, sem você ter que, eu vou fazer aquilo que o aluno faz para ele gostar de mim. Não é isso, mas quando há o respeito mútuo, tudo que você propõe, né? Você valoriza tanto o aluno, aquilo que ele sabe. Às vezes, ele não vai saber aquilo que está no livro, aquela coisa formal do conhecimento, mas você valoriza o que ele tem dentro, né, dele, o conhecimento que ele traz de casa, o que ele vivenciou no meio social dele, você pega isso e junta, porque o professor hoje não tem mais aquele modelo, eu sou o capitão da sala. Isso. Eu não, o professor ele é o mediador de processos. O aluno é o agente, o foco hoje das escolas renovadas, o foco é o aluno, não é mais o professor. Exato. Né? Exato. Então, esse eu acho que é o grande desafio nosso, é o desafio do corpo docente. A Docton, ela tem investido massivamente em formação docente. Hoje, no Espírito Santo, nós estamos passando por um processo grande e amplo de formação dos professores, né? E os professores estão ansiosos e estão sedentos, porque quando você para e você amplia e você dá um panorama para ele, gente, a realidade é essa, vamos correr atrás. E isso começa a surtir efeito no colégio e começa a surtir efeito em resultados. E a família começa a perceber, e a família fala assim, tem alguma coisa diferente. O que está acontecendo? Isso reflete em casa, porque assim, nós estamos formando o aluno para a vida. Não estão formando ele para ele saber detalhes da biologia ou da química, não. Onde ele vai aplicar a biologia na vida prática dele. E nós estamos enviando para o mundo um cidadão, uma pessoa que vai ter um filho, que vai trabalhar e que vai ter que lidar com ética, com responsabilidade, com autonomia. Então, hoje, o nosso sistema de avaliação novo, ele coloca no mesmo patamar, Regiane, hoje, ele valoriza a atitude do aluno tanto quanto a nota da prova. Então, hoje, a nota da prova não passa ninguém de ano mais. Ele vai ter, o colégio tem trabalhado junto com os alunos a questão da autonomia, da responsabilidade, o como eu me porto, o que eu faço. Às vezes, um simples ato de trazer o lápis ou não. O aluno nunca leva lápis para a sala de aula. Isso diz muito sobre ele. Então, são essas pequenas coisas que a gente quer construir, que a gente quer trabalhar junto com eles e dar esse entendimento, né? Então, isso vai construindo ele como gente,
né, que ele sai do colégio e ele entra numa faculdade, outra pessoa. Maravilha. Né? E após esse Doctor Entrevista, né, posso chamar de professora mesmo, Professora, com toda pra certeza. sempre. E minha professora, porque você me ensinou muita coisa, muitas novidades. Mas não só educação a mim, é isso, é troca, não é? isso. Não só a mim, como ao nosso telespectador, ganhamos mais uma professora aqui no nosso gabarito, né, de professores. Muito bom, Juliana, pela sua presença, muito obrigada pela sua participação aqui ao programa, pelo seu esclarecimento, pelas suas novidades, né, que todo mundo sabe que tá chegando, pronto, chegou. Então agora é se adaptar a elas. Com certeza. Né? Agradeço mais uma vez, Juliana. Sempre estiver por aqui, terras Com mineiras, certeza. Caratinga, não deixe de vir ao Doctor Entrevista. Estaremos te esperando, tá? Um abraço a todos. E a você, nosso telespectador, espero no próximo programa. Até mais!